Oi, eu sou Isabela Xavier e para o episódio de hoje, que tem esse personagem principal bem complexo, além de estudar bastante, eu resolvi que, para trazer da melhor forma o conhecimento sobre o assunto, seria legal chamar uma pessoa que lida com isso profissionalmente, que pesquisa isso profissionalmente. Mas antes de eu apresentar a convidada, eu queria viajar um pouco no tempo com vocês. Imagina que a gente está na Inglaterra do século XVII. Muito frio, um caos, gente caindo da janela, na verdade gente sendo arremessada da janela, lama pra todo lugar, gente muito suja, e naquele meio daquele caos, um curandeiro chamado Tomás. Esse curandeiro recebe 3 pacientes em um único dia, e todos eles se queixam de dores. Imagina que o primeiro, ele diz que tem uma criatura que me devora por dentro, mas ninguém vê. O segundo já diz que tem um mal que cresce que nem uma montanha sobre a pele dele. E o terceiro diz que sente como se tivesse um lobo preso no seu corpo, e sempre faminto. Bom, o Tomás examina os 3 e declara: 2 de vocês sofrem do mesmo mal, mas apenas um enfrenta o verdadeiro lobo. Antes de eu apresentar a convidada para vocês, eu fico perguntando: você consegue adivinhar quem que realmente enfrenta o verdadeiro lobo, segundo a medicina da época? Bom, e para falar um pouco mais sobre o nosso personagem principal, eu trago hoje a Giovana Chanes, bacharelanda em Ciências Biológicas pela Unifesp e mestranda em Biologia Química também pela Unifesp. Qual que é a cura do câncer? Não, Gi, imagina assim, a gente tem essa percepção do câncer, né, social. E aí, é isso, uma doença que muitas pessoas têm. Ela até, eu acho legal que você, ajustou o óculos, assim, É que agora ficou sério. A gente tem o câncer, e aí eu fiquei pensando, tá, ela é uma doença antiga. Você tem noção, assim, só de como que era tratado na antiguidade, assim, como que as pessoas lidavam com isso? Elas não suspeitavam que era câncer ainda? Olha, eu acho que... Na verdade, eu não acho nada. Nessas pesquisas que eu fiz pra entender sobre a história do câncer, assim, né? Eu não sei se é uma percepção só minha, ou se você também, ou se as pessoas têm essa percepção de que parece que é uma coisa recente, assim, se a gente pensar, tipo, da década passada, talvez, do início dos anos de 1900, talvez recente, assim. Mas se a gente vai ver, se a gente vai ler a história do câncer, tem registro, eu não sei exatamente a data, porque eu sou muito ruim, mas lá da Grécia Antiga, de Aristóteles, mas eu não sei, na verdade, eu acho que o termo câncer, não sei se você sabe essa resposta também, foi cunhado pelo Aristóteles, porque câncer é caranguejo, né? Mas a palavra significa caranguejo? Então, por que câncer no zodíaco é um caranguejo? Juro que eu não quero te condicionar toda vez que você ouvir esse som, eu começar a contar uma história e você já senta que lá vem a história. Mas essa é legal. Você lembra do Hércules, lá da mitologia grega? Bom, basicamente a história dele gira em torno de uma vingança. A madraça dele, né? O pai do Hércules, pra quem não sabe, traiu a mãe dele com uma princesa, uma rainha, algo do tipo. E aí, disso, quando ele nasceu, a Hera, que era esposa dos Zeus, ficou extremamente aborrecida com a situação e acho que com razão. E o que segue é que, ao longo de toda a vida do Hércules, ela persegue ele. E bom, quando ele chega na sua vida adulta, já passou 1000 coisas na sua vida, ele se depara com uma situação que ele tem que resolver 12 trabalhos. E aí, basicamente, no segundo trabalho, ele tem que derrotar a Hidra. No meio da batalha dele, a Hera resolve ajudar a Hidra, ou de alguma forma tentar atrapalhar mais a situação, e ela manda caranguejos. E aí, com esses caranguejos lá, dificultando a situação pra ele, ele fica extremamente nervoso, amassa todos pisando neles, e assim ele consegue derrotar a Hidra. Quando a Hera vê esses caranguejos destruídos, ela quer de alguma forma recompensar eles por eles terem ajudado de alguma forma, ou se sacrificado de alguma forma pra ajudar o plano dela. E aí ela faz deles uma constelação. Câncer é caranguejo. É aquele animal, aquele crustáceo, né? E ele recebe esse nome porque justamente por isso, né? Porque ele é uma massa, pode falar assim? Já entrar nisso? Ele é uma massa que uma das características do câncer é ele ser capaz de, além de se dividir desgovernadamente, ele ser capaz de invadir e migrar.
Então, essa capacidade de invadir e migrar faz com que ele tenha uma característica, uma carinha, de como se ele fosse uma massa que vai tendo bracinhos, assim, sabe? Ele não é uma massa redonda, uma esfera. Então, por ser essa massa meio inconsistente, que parece que tem perninhas, digamos assim, como antigamente não se conhecia essa doença, não tinha tratamento para essa doença, as pessoas morriam e quando eles faziam autópsia, que é abrir a pessoa, né? Eles enxergavam essas massas, essa massa com essas características, esses bracinhos, essas projeções, e eles deram o nome de câncer, porque parece um caranguejo, né? Que tem várias patas. Então, o nome câncer, ele vem daí, da época da Grécia Antiga mesmo. É que a gente tem essa ideia da medicina muito atual, muito o médico de jaleco, e aí o hospital super limpo, e quando, tipo, não é isso. De agora, né? E aí, nisso eu fiquei pensando assim, tá, eu conheço a Giovana, ela é pesquisadora, e aí a gente vai percorrer esse caminho de você explicar, tipo, como você chegou no câncer, porque é isso também. Antes da gente falar como que se pesquisa isso e tal, qual que é a sua formação? Porque você não é canceróloga. Então, tipo, como que se chega nisso? Tá. Bom, eu sou bióloga. Eu fiz Ciências Biológicas na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp. E a gente pode chegar nisso, né? Nessa área de pesquisa através de diferentes formações, né? Desde como eu sou bióloga, até os próprios médicos, né? O pessoal que estuda medicina, biomedicina, toda essa área da saúde, mas não só a área da saúde, né? Quando a gente fala de tratamento, os químicos também, então quem é da área da química também pode estudar. Eu falei de exame de imagem, tem os físicos, médicos, mas também os físicos. Então tem uma galera aí de diferentes formações. Em engenharia, tem agora engenharia biomédica, acho, né? Tem pós-graduação em engenharia biomédica? Não, tem. Se eu não me engano, talvez eu possa estar errado, mas na Unifesp, Campus São José, tem engenharia biomédica como graduação. Você pode prestar engenharia biomédica. Nossa. É uma loucura, né? Nossa. Então, assim, é uma galera de diferentes formações. Se você pensa na área da saúde, toda essa galera, né? Farmacêutico, enfermeiro, dentista também. Nossa. É uma galera, mas também pessoas de áreas de exatas. Engenheiro, tem um pesquisador, que eu esqueci o nome dele, Daniel. Ele faz divulgação científica, ele é muito legal. E ele é engenheiro, ele é formado em engenharia elétrica. É o que tá em Harvard. Isso, ele mesmo. Tá. Ele chama Daniel, né? É Daniel. E ele é engenheiro eletricista? Eu nunca sei. É a formação do meu namorado. Ele fez engenharia elétrica. Tá. E hoje ele trabalha trabalha com tratamento, né? Então, diferentes pessoas de diferentes áreas, assim, não posso te dizer que, eu sou historiador, quero estudar o câncer. Legal, você pode estudar a história do câncer, né? Mas são diferentes pessoas que conseguem chegar nesse mesmo lugar que eu tô, né? Não, isso é ótimo. E aí, quando você chegou pra fazer a pesquisa de câncer, como que foi? Você, tipo, bateu na porta de um laboratório e falou, eu quero isso, ou é tipo... Porque também tem isso, as pessoas elas têm esse pensamento de... O cientista é só o que usa o jaleco e faz pesquisa na bancada, aquela pesquisa molhada e tal. E aí quando você pesquisa o câncer, é tipo, tem um prédio inteiro de uma instituição que pesquisa câncer, mas na verdade, tipo, são divisões do câncer, de cânceres. E eu queria entender um pouco melhor isso, assim. Porque, assim, é isso, né? Antes, pra quem não sabe, antes de a gente começar o podcast, a gente tava andando aqui pelo prédio e vendo as portas dos laboratórios e discutindo isso. E aí eu percebi, não é uma divisão anatômica de onde você pesquisa. Então, sei lá, cabeça, pescoço, tórax, perna e, tipo, sei lá, membros... longe do centro do corpo. Eu passei em anatomia, mas quase, sabe? Mas como que se divide isso ou é pela especialização dessas doenças? Eu disse que eu sou bióloga, né? E a grande maioria das pessoas que estudaram comigo na graduação, elas não foram para essa área da saúde, né? E no começo da minha graduação eu também não estudava a área da saúde. Eu tava até comentando com você antes, eu estudava sapo, né? Adoro sapo. E como eu cheguei de sapo em câncer? É porque, na verdade, eu gostava muito de célula. Eu gosto muito de biologia celular. Mas é muito legal. Muito, não. E todas as matérias da graduação que envolviam a biologia celular. Não só a biologia celular em si, mas eu também tive imunologia, que são... A gente estuda o sistema imune, eu tenho biologia do desenvolvimento, que é a embriologia. Então, tudo que norteava as células me interessavam muito. E, em paralelo a isso, eu fazia pesquisa com sapo. Ótimo. Então, assim, eu era pesquisadora, não usava jaleco, fazia muito campo, ia pro meio do mato, ia pra Mata Atlântica, eu trabalhava com animais da Mata Atlântica. Ainda existe a Mata Atlântica? Pois é, menina babado, né? São e tem Paulo, animais só. lá.
Então, eu mesmo, assim, a gente também faz molecular em zoologia, né? Com o advento do PCR e tudo mais. Mas como assim molecular? Molecular é o que a gente chama de... Porque eu estudava sapo, né? Tá. Então, eu estudava mais o que a gente chama de morfologia, né? Que é a anatomia. Tá. Eu estudava a diferença, que chama... Nome chique é dimorfismo sexual. Eu estudava a diferença entre machos e fêmeas de uma espécie que é endêmica, né? Que ocorre só aqui na Mata Atlântica. Tá. Só que eu fazia... Como eu estudava isso, né? Através da diferença de tamanho, o tamanho dos ossos do crânio, essas coisas. Então isso a gente chama de morfologia. Mas eu também, nessa área também se pode fazer molecular, que é você extrair o DNA do animal e você fazer um sequenciamento. É isso que eu chamo de molecular. É quando a gente vai pro DNA, quando a gente vai pro RNA, quando a gente vai pra proteína. Então, mas não era o que eu fazia. Eu fazia... Na verdade, eu não fazia campo. Os meus animais eram de coleção. Foram cedidos por um professor lá da Unesp. Animais de coleção são animais de museu. Alguém algum dia foi no campo, coletou e a gente preserva, né, e fica no museu, né? E aí vocês ficam trocando o líquido que preserva eles. Isso, eles ficam no álcool. E aí, porque eu acho que a gente mudou totalmente de assunto, mas eu acho interessante falar isso de que existem as coletas dos animais, e esses animais, eles não são jogados fora, né? Eles são aproveitados por muitos e muitos pesquisadores por muitos e muitos anos. Então, assim, eu trabalhei com 80, 90 animais que foram coletados por alunos e pelo professor Célio Haddad há muitos anos atrás. Então, assim, é importante dizer isso. Mas como eu cheguei no câncer, né? Paralelo à minha pesquisa com os sapos, né? Eu gostava muito de biologia celular e tava chegando na época de TCC, uma coisa que eu sabia era que eu queria seguir na academia. E eu precisava decidir o que eu ia estudar no mestrado, né? O que eu ia estudar no doutorado. Será que eu ia continuar estudando sapo? E nessa época de TCC, um amigo meu tava fazendo TCC nesse laboratório que é onde eu tô até hoje. Ele tava estudando lá, a gente tinha a minha co-orientadora, ela estudava câncer causado por HPV. Eu, assim, apesar de a gente escutar muito, eu nunca tinha feito essa relação, né? Tipo, câncer causado por um vírus. Sim. E ela também estudava alguns aspectos do sistema imune. Então, era uma pesquisa que estava unindo biologia celular, biologia do sistema imune e microbiologia, de alguma forma. Então, eu falei, cara, eu acho que é isso. Vambora. Fui conversar com esse meu amigo, pedi pra ler o projeto de TCC dele e eu achei incrível. Legal. Então, assim, eu não fui atrás de estudar o câncer. Eu até falo, né, eu não queria estudar o câncer, porque tá todo mundo estudando, né? Eu não queria estudar uma coisa que tá todo mundo estudando. Não, é super importante, né? Mas eu não fui atrás de estudar o câncer. Eu fui atrás de estudar a minha biologia celular e acabei num laboratório que estuda diferentes modelos de câncer. Então... isso foi no meu final da graduação, eu decidi estender a minha graduação para poder fazer, eu estava fazendo iniciação científica com sapo e comecei uma iniciação científica com câncer de cabeça e pescoço causado por HPV. E aí, tô lá até hoje. Não, arrasou, super diga. Então, eu acho que é isso, sabe? Mesmo que você esteja numa instituição, que você não conheçam pessoas de lá, por exemplo, você não tá na USP ou você não tá na Unifesp, mas é importante dizer que você pode estudar nesses lugares, mesmo que você esteja na graduação em uma outra universidade, é claro, se você tiver acesso, né? Você não vai morar no Acre, assim, pode, né? Vambora, e querer estudar aqui em São Paulo, na sua iniciação científica, mas assim, você pode procurar instituições onde tem essa pesquisa, você pode ir atrás e você, mesmo na graduação, ainda já pode começar a desenvolver pesquisa. É tudo sobre ir atrás, assim, sabe? Se você não conhece e quiser entrar em contato comigo... Vambora! Mas é isso, assim, eu acho que várias pessoas de várias formações dá pra gente ir atrás, a gente acha. Tem muita gente no Brasil, não só em São Paulo, trabalhando com pesquisas muito robustas sobre o câncer, e eu acho isso meio... E fora também o eixo 5 top melhores universidades, assim, sim, sabe? Sempre bom diversificar. Também. Sim. Uma coisa que eu gosto muito é de ir em congresso, né? E eu fui num congresso esse ano, o Congresso da Sociedade Brasileira de Bioquímica. Galera do Brasil inteiro. É uma delícia. Eu lembro muito do pessoal da Federal do Rio, mas assim, o Brasil inteiro. Então tem pesquisa no Brasil inteiro, sabe? Assim, não precisa exatamente o eixo das melhores universidades, assim. Eu ainda tenho, 1000 dúvidas sobre o câncer. Você tocou nisso do HPV. É isso. Antigamente, então, eles abriam uma pessoa e aí eles viam essa massa de tecidos, porque tem isso. A célula, em conjuntos, vira um tecido
E aí depois vira um órgão, que nem uma palavra, que em conjunto com outras palavras vira uma frase, depois vira um parágrafo, e assim. Então, como que vem isso? Tipo, eu não sei se vocês já sabem, ainda não, ainda se está entendendo como que você desenvolve um câncer, e é isso, ainda tem outras variedades de coisas que podem entrar no seu organismo e fazer você desenvolver ele? Sim. Essa é uma pergunta muito legal e eu acho ela muito boa também, porque... Muito obrigada, gente. Tem o senso comum muito forte de que o câncer é hereditário. Ai, meu pai teve, então eu vou ter. Ou, sei lá, o meu tio teve, a minha mãe teve, meu irmão teve, eu vou ter. Parece que é uma doença hereditária, né? Uma doença... Ela é genética, mas não é exclusivamente hereditária. É claro que existem as síndromes que a gente chama, né? As síndromes hereditárias, que é isso, a pessoa ela carrega já as mutações. Por exemplo, já veio do espermatozoide, ou do óvulo, ou até dos dois conjuntamente, e ela carrega, e aí ela vai passar para os filhos dela também. Mas isso só corresponde a 5 a 10% de todos os casos de câncer. Isso, e aí, antes disso da gente falar o câncer como singular, isso, o câncer é um conjunto de doenças. Isso é legal também, porque o câncer é uma palavra no singular, né? O câncer parece que é uma coisa única, e eu acho que também isso acaba sendo um problema, né? Porque a gente fala de a cura do câncer. Isso. Mas o câncer, ele é um nome que diz um nome para se referir a mais de 200 doenças diferentes. Mas que têm características em comuns, e é por isso que elas chamam todas câncer. Mas assim, não existe o câncer. E existem vários e vários, mais de 200 tipos de cânceres diferentes. Até mesmo quando a gente fala de câncer de mama, que é uma coisa bem comum da gente ouvir falar, câncer de próstata, câncer de tireoide, não é um câncer de mama. Dentro do subtipo câncer de mama, existem outros subtipos de câncer. Mesmo quando a gente fala, eu vou falar um termo técnico, câncer papilífero de tireoide. Ele já é um subtipo, mas dentro desse subtipo pode ser que existam outros subtipos. Então, mesmo dentro de uma categoria, mama, próstata, são várias doenças diferentes. Então, nessa nossa voltinha pelo andar aqui, sei lá, 3 portas seguidas que eram câncer de próstata, podiam ser 3 doenças diferentes. Exatamente. E é por isso que é tão difícil a gente... Depois a gente chega lá, né? Mas a gente falar sobre a cura do câncer. Porque não existe uma cura, porque não é uma doença. Mas, Gia, a gente tinha combinado que você ia me contar a cura do câncer aqui. Como tá acontecendo? Vou contar. Só quando estiver desligado o microfone. E eu fugi da pergunta. Claro que existem sim essas síndromes que as pessoas carregam já as mutações, elas já nasceram com as mutações, então todas as células dela carregam as mutações, por consequência, óvulo e espermatozoide, e aí ela vai passando para gerações seguintes. Existe isso, mas a grande maioria, mais de 90%, aproximadamente 90% dos cânceres são causados por fatores ambientais. E o que eu quero dizer com fator ambiental? Pode ser cigarro, né? Então, os hábitos de vida. Então, fumo, bebida alcoólica. Existem algumas pessoas que trabalham com coisas específicas em fábricas. Que isso também são fatores ambientais que aumentam os riscos, as chances delas desenvolverem. Então, ambiental, no sentido de o ambiente que a pessoa está vivendo pode ter coisas cancerígenas. Isso. Então, sobre o seu estilo de vida, né? Eu falei sobre beber e fumar. Uso de agrotóxico? Uso de agrotóxico. E também elas podem ser causadas, isso também entra em ambientais, elas podem ser causadas ou desencadeadas por vírus e bactérias. Então, a grande maioria dos tumores malignos, né, dos cânceres, são causados por fatores ambientais. E aí, os que não são esses genéticos? Isso, que a pessoa, ela já carrega, ela já nasceu com a mutação. Aí fica um pouco mais complexo, mas ela já nasceu com a mutação de um alelo e acaba precisando só do outro, e aí acaba desenvolvendo. Por isso que essas pessoas, elas têm câncer mais novas. Porque elas já nasceram com uma mutação. Pensa, vamos ver como que eu vou explicar isso. Tudo bem. Você, Isabela, fuma cigarro, nicotina. E aí você fuma, não sei, você tem 27 anos, você tá fumando já desde os 17. Então, há 10 anos você tá fumando. Daqui 10 anos você vai ter 37, você vai estar há 20 anos fumando. Então, olha quanto tempo as suas células precisaram receber o dano do fumo, da queima, da nicotina, para poder ter uma mutação que desencadeasse uma alteração nessas células. Então, por isso que as pessoas mais velhas também costumam ter câncer, porque elas passam a vida inteira tomando sol,
exposição ao sol. Então, a vida inteira, a pessoa tá 50 anos tomando sol sem protetor. Então, há 50 anos, aquelas células estão recebendo aquele dano. Então, você precisa de um tempo. É importante dizer isso também, que o câncer ele não aparece do dia pra noite também, assim, né? Precisa de um tempo. E essas pessoas que têm essas síndromes hereditárias, elas já nasceram com uma mutação. Então, essa mutação, ela já tá lá. E ela tá lá em todas as células já. Então, ela só precisa da outra mutação. Ou existe... Aqui eu não tenho certeza, mas existem alguns... Dependendo da mutação, você só precisa de um alelo. Não precisa dos dois mutados. Isso aí eu não tenho certeza. Não, é tipo uma roleta russa, assim. É, isso. Então, assim, às vezes, igual eu disse, a pessoa já nasceu com as duas mutações. Então, ela já nasce crianças desenvolvendo câncer. Então, assim, é por isso que tem essa diferença também. Desses cânceres hereditários aparecerem em pessoas mais novas. Tipo, menos de 20, menos de 30, enfim. E os cânceres que a gente vê mais comuns, eles aparecem mais 50. Tem que fazer colonoscopia com mais de 40. Tem que fazer mamografia com mais de 40. É justamente por isso. A idade é um fator de risco para desenvolvimento de câncer. Não, faz sentido, porque no fim é a idade do seu tecido, né? Sim. O seu tecido em exposição a essa substância, né? E aí, uma coisa que eu tava pensando aqui, quando eu tava pesquisando pra te entrevistar, olha que chique. Eu tava tipo, ai meu Deus. Eu vi que tinha uma galera que comenta, assim, que, querendo ou não, o nosso sistema imunológico, ele tá o tempo inteiro combatendo essas células que poderiam se desenvolver pra um câncer, só que aí, tipo, como que isso funciona? É porque eu tava comentando isso com a minha mãe ontem, né? Que os organismos... Só uma coisa, eu vou mandar um beijo pra sua mãe, porque eu adoro ela. Tipo, e eu posso fazer isso agora. Um beijo pra minha mãe, Fátima. Pra minha mãe, Fátima, como se eu tivesse outras mães. É a única, né? Então, é importante dizer, eu tava comentando isso com a minha mãe ontem, que assim, os organismos, né, não falar só o ser humano, né, mas os animais, as plantas também, quando você pega o organismo todo, eles são seres muito complexos. Os seres vivos, eles são complexos. Mas cada unidade de célula é muito complexa também. Ela sozinha, cada célulazinha, uma célula do seu fígado, uma célula do seu osso, elas sozinhas elas são muito complexas. E existem mecanismos de reparo. Tá. Então, assim, quando uma célula, por exemplo, ela sofreu uma mutação, porque assim, as células, quando elas precisam dividir, elas dividem, pode ser que tenha uma mutação, uma mutação pontual. Mas existem mecanismos de reparo que são capazes, dentro daquela célula, de identificar que aconteceu uma mutação e de reparar essa mutação. Tá, então não é só, às vezes, sei lá, começou a divisão celular, e aí tem toda aquela questão de desenrolar o DNA, e aí teve uma mutação, não só no DNA, como nas outras organelas, também tem reparo pra isso? Também, às vezes, pode ter reparo pra membrana? O que acontece é porque tá tudo no DNA, né? Se eu preciso de uma proteína que ela vai pra membrana, ou pra mitocôndria, enfim, ela vai ser... O DNA vai ser desenrolado, ela vai ser... Eu sempre esqueço, é transcrita num RNA e vai ser traduzida numa proteína. Então, essa proteína ela vai ser encaminhada para onde ela tem que ir, né? Então, tudo começa no genoma. Mas se o erro foi ali, quando o erro é no genoma, né? Existem mecanismos, né? Eu esqueci o nome. Tudo bem, eu pego pra você na internet. Bom, a importância de tudo isso que a gente está falando até agora, e para você entender a mitose, a célula, ela em conjunto com outras forma um tecido que depois forma um órgão. Então, qualquer problema que tenha em uma célula ou em várias células vai ser um problema no tecido e assim vai ser um problema no órgão. Mas por que isso? Pensa que quando vai acontecer uma mitose, que é a célula vai se dividir, um tipo de divisão celular, para ser bem assim sincera, né? O que acontece é que, tipo assim, a mitose ela é muito usada para regeneração de tecidos, porque ela acontece muito, muito, muito. Só que a gente evoluiu de uma forma que, bom, o nosso organismo entendeu que a gente não pode deixar que aconteça essa divisão celular de qualquer jeito, ou só a custo de quem está ali realizando essa operação. Ela tem fases. E em cada fase tem algumas proteínas que são especializadíssimas, assim, em ver se tá tudo bem com essa célula, se ela tá pronta para ser dividida. A Gi vai daqui a pouco continuar comentando um pouco melhor sobre esses checkpoints que a gente chama, né? Mas o que é importante pensar aqui comigo? Que, por exemplo, a mitose ela é dividida em fases, né? Algumas fases. Então, se a gente pegar a primeira dela, que é a intérfase, essa proteína especialista, que é a
a pessoa que cuida do controle de qualidade de produtos, assim, ela vai chegar lá e falar, olha, gente, beleza, a gente tá na primeira fase, o DNA foi copiado corretamente, a célula tem nutriente suficiente pra se dividir ou vai acabar a bateria no celular no meio do áudio? E aí? Ah, tem algum dano no DNA? Aí se todo mundo falou, não, tá tudo certo, bom, a gente vai para a próxima fase, que é a metáfase. E aí lá ela vai falar, bom, todos os cromossomos estão alinhados aqui no centro, cada cromossomo está preso aos cabos dos dois lados, está pronto para ser puxado, e assim por diante. O que é importante pensar nisso aqui? Se em algum momento, algum desses checkpoints, alguém falou, ah não, tá tudo certo, e na verdade não estava tudo certo, isso vai acarretar algum problema na célula, que se não for resolvido, no futuro, eles vão ou fazer com que essa célula seja destruída, ou, se não, se passou, essa célula vai dar algum dano, de alguma forma, no tecido e nessa toda estrutura que é o nosso corpo humano. Existem vários momentos no ciclo celular, que é durante a divisão celular, que existem momentos de checkpoints. A célula, ela é capaz de identificar se aconteceu alguma coisa ali durante a divisão, e ela é capaz de ativar mecanismos, né, proteínas, que ou vão reparar aquele erro, então corta aquela base errada, ou, se ela não conseguir fazer isso, ela vai levar aquela célula à morte. Não conseguir, eu faço muito isso, né? Meu orientador não gosta muito, que é personificar. Nossa, meu orientador vai me matar, você não viu isso? Não, personifica a célula. Mas eu gosto muito de personificar, que é tipo, aqui a célulazinha tá dividindo, aconteceu um erro, opa, não conseguimos reparar. O que a gente faz agora? Essa célula vai ser induzida à morte. A morte programada, né? A apoptose. Vai ser convidada a se matar. Isso, por favor, se retire desse corpo. E aí, é isso que geralmente acontece. E o curioso do câncer é que ele faz justamente isso. Além dele ativar, desses genes que estão mutados ativarem essa proliferação desgovernada, ele também muta esses mecanismos de reparo. E é por isso que a célula... Porque aquela célula vai achar estranho que ela tá dividindo. Só que ela não tá conseguindo ser levada à morte porque esse outro mecanismo vai estar mutado, vai estar silenciado, por exemplo. Então é por isso que essas células conseguem ir para frente. Num cenário normal, uma célula que está com uma mutação que não foi reparada, ou uma célula que está levando essa mutação para frente, né, para suas células filhas, ela vai ser levada à morte. E se isso não acontecer, o nosso sistema imune, ele é capaz, porque geralmente essas células que estão diferentes, elas expressam algumas proteínas que o sistema imune consegue identificar que tem alguma coisa errada. E só que os tumores, eles também conseguem colocar uma capa de invisibilidade e falar, opa, aqui tá tudo bem, não tem nada acontecendo aqui. Então ele fica lá, dividindo, porque a coisa do câncer é dividir. Dividir, tendo os mecanismos de reparo silenciados, tendo os mecanismos que levam à morte silenciados, colocando a capa de invisibilidade pro sistema imune achar que tá tudo bem. E aí ele fica lá, quietinho na dele. E aí quando você vê, tem um caranguejo dentro de você. Quando você vê, já foi. Quando são cânceres que vêm de vírus e de bactérias, também é isso? Ou... Porque assim, vamos lá. Enem. A bactéria... Enem 2026. Eu sei que, tipo, a bactéria é uma célula. Isso. Mas eu sei que o vírus, ele não é uma célula. O vírus é babado. Não vou nem entrar aqui, pelo amor de Deus. Mas eu sei que o vírus, ele, tipo, fica dentro da célula. A célula é grande parque de diversão deles. E aí? Bom, eu vou falar de um caso que eu sei relativamente bastante, que é o HPV. Eu não sei te dizer sobre todos os outros vírus. Eu acredito que os mecanismos sejam os mesmos, né? É isso que você estava falando, Isa. Os vírus, diferentes das bactérias, né? A bactéria, ela é uma célula e ela tem o mecanismo dela de conseguir se reproduzir sozinha. Tá. Então, a bactéria, ela se divide sozinha, ela não precisa da célula para esse movimento. Okay. Das nossas células, né? Das células do hospedeiro. Diferente do vírus. O vírus, ele é complexo, né? Porque existe uma grande discussão sobre o que são vírus, se eles não são células, eles são vivos, eles estão mortos. Mas o que é importante dizer é que eles não conseguem se reproduzir sozinhos. Tá. E para eles conseguirem se reproduzir, eles precisam de quem? Da maquinaria de reprodução da célula. Então, o vírus, quando ele infecta uma célula, é importante dizer que as células, elas não estão em divisão o tempo todo. As células, elas dividem quando é preciso dividir, né? Então, por exemplo, você cortou o braço. Aquelas células ali, elas vão precisar dividir para reparar aquelas células que morreram, aquele dano, né?
Mas não quer dizer que seu braço vai estar constante? Não, exatamente, não significa que as células do seu braço estão o tempo todo dividindo, né? Só que quando o vírus ele infecta uma célula, ele precisa dessa maquinaria da célula, dessa maquinaria de divisão, pra poder dividir o material genético dele. Ah, tá. Porque a questão do vírus ele quer seguir reproduzindo o material genético dele. O material genético dele. Tá. E aí, como ele não consegue fazer, ele vai atrás de quem consegue, que é a célula hospedeira. Okay. Então, por exemplo, no caso do HPV, causando câncer de cólon, ele vai... Uma coisa. O HPV, como que a gente pega o HPV? Como a gente pega, como a gente contrai? Ô, babá! Tá. Olha, HPV é um nome de mais de diferentes tipos. Uau! Existem mais de 200 tipos de HPVs. Só de HPV? Na natureza. A gente talvez agora, hoje, esteja aqui em contato com HPV. E a gente nem sabe, o nosso sistema imune combate. Tá. Mas existem alguns tipos de HPV que eles são o que a gente chama de alto risco. Dentro desses 200, existem alguns subtipos, como o 16 e o 18, HPV 16, HPV 18, que eles são capazes, eu não sei te dizer exatamente porquê, mas eles são capazes de causar o que a gente chama de infecção crônica, né? Então o paciente ele acaba contraindo e aí nesse caso é um vírus sexualmente transmissível. Ok. E é importante dizer que muitas vezes ele... Não sei te explicar como, mas ele ultrapassa a barreira dos preservativos. Então, é claro, continue usando preservativos. Mas a gente tem a vacina do HPV. Então, aquilo. Por isso que ela é importante. É aquilo, né? Tem que usar a vacina, tem que usar o preservativo. E você tem que entender muito bem a pessoa com que você vai se relacionar, pelo amor de Deus. E muitas vezes as pessoas nem sabem. Porque é o que eu tô te falando. As pessoas estão infectadas e elas não sabem. E quando você acaba pegando um HPV de baixo risco, às vezes você não tem sintomas, o seu sistema imune, ele funciona muito bem, obrigado, você nem sabe o que você teve. Só que esses de alto risco, eles ficam causando essas infecções crônicas, que geralmente são esses que são detectados no exame novo. Anota aí, viva o SUS, porque é isso, o Papa Nicolau, né, que era feito, que ainda é feito, né, que é super importante, ele é pra ver se as células têm alterações na morfologia da célula, então é pra ver se ali você já tá tendo alguma transformação nas suas células, não pra ver de fato o HPV. É porque, claro, se você teve transformação nas células é porque você teve o HPV, né? Mas enfim, então, esses HPVs de alto risco, eles causam essas infecções crônicas, que elas são constantes. E elas são lesões? Ou elas são infecções, tipo uma infecção de urina? Ou elas são, tipo, machucados no tecido? É porque o HPV, ele infecta as células do epitélio, as células epiteliais. Então, pode ser do epitélio do colo do útero, pode ser do epitélio da boca, por exemplo, né? Ok. Tem câncer de cabeça e pescoço causado por HPV. Então, eles estão infectando essas células do epitélio. O epitélio é o tecido que reveste, então causa machucado, né? Tá. E aí, o que ele faz? Ele precisa da maquinaria, então pensa... constantemente, cronicamente, esses vírus, centenas de milhares de células, que estão precisando ativar a maquinaria de divisão da célula para poder dividir o vírus. Então, já se sabe também há muito tempo, inflamação leva à inflamação, que é a resposta do sistema imune. Inflamação é causadora de câncer, já se sabe há muito, 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 muito tempo, mas além disso... O HPV, ele tem duas proteínas que a gente chama de oncoproteínas, que são proteínas que acabam levando ao câncer, que são as proteínas os genes E6 e E7, que produzem as proteínas E6 e E7. Uma delas, o E7, ele vai levar a... Eu não sei se eu preciso explicar isso. Eu sempre tive grande dificuldade para entender essas questões de proteínas porque eu não consigo ver. Mas eu vou tentar trazer de uma forma mais lúdica, não vou dizer pedagógica, porque senão as minhas amigas da pedagogia vão me dar um tiro. Bom, mas basicamente, antes da Giovana começar a cavalgar sobre as proteínas dela daqui a pouquinho, e sim, isso vai ter um tema country agora, eu vou tentar explicar um pouco melhor para vocês. Bom, basicamente, imagina que a gente tá num rancho agora. A gente tá num rancho, e esse rancho é a célula saudável. Bom, o HPV, ele é um grande invasor de ranchos. E quer tomar toda essa estrutura para si, para ele continuar, tipo, vivo, plantando, cavalgando os seus cavalos lá, fazendo churrasco, e assim também roubar outros ranchos e assim tomar conta de todo o planeta, se assim possível for dizer, né? Mas o que acontece? Com isso, para ter esse plano, ele leva dois capangas, que são a proteína E7 e a outra proteína que é a E6. Vamos começar pela E7. Bom, a proteína E7, ela tem uma função muito primordial e muito específica
ela vai atacar um grande funcionário desse rancho, que é o retinoblastoma, que é uma outra proteína, sim. É uma outra proteína que chama RB para os próximos. Então a gente vai chamar ela de retinoblastoma. Bom, o que acontece? Esse retinoblastoma, ele fica segurando o sinal de divisão da célula. Como a célula ela não precisa se dividir o tempo inteiro, ele fica segurando isso para quando, beleza, retinoblastoma, a gente precisa que a célula se divida agora. Ele dá o sinal, e esse sinal é uma outra proteína que chama E2F, e aí a célula se divide. Bom, o que acontece? Esse capanga E7 do HPV, ele ataca o RB, ele degrada ele e ele ataca todo esse procedimento que a gente tem de dividir, de falar para a célula se ela pode se dividir ou não. Bom, com isso, essa outra proteína que é a E2F, ela fica livre para receber esse sinal de divide-se sempre. Então a célula, ela vai perder esse sinal de divisão só quando necessário e ela vai poder dividir quando ela quiser. Bom, o que acontece agora? Entra o outro capanga, que é o E6. Bom, eu não sei se você conhece, se você já ouviu sobre uma outra proteína que chama P53. Ela é, muito famosa, porque ela é conhecida como guardião do genoma. Bom, ela é uma proteína que ela para a divisão celular, ela ativa os reparos na célula que são necessários e ela mata a célula se for necessário. O E6, ela sabe que esse capanga, ele precisa ser destruído e mais do que tudo, ele precisa ser destruído antes que ele avise que tem algum problema na célula. E é isso que ela faz, assim. Ela se liga ao P53 e aí ela recruta outras enzimas que marcam, né, esse P53 para a destruição. Quando a P53 ela é degradada antes de poder agir, a célula ela não detecta os problemas e ela assim não morre. Então o que acontece? Antes, o que ela poderia se degradar, ela poderia morrer, ser morta, né? A célula, agora ela não pode mais. Então ela vai virar uma célula infinita, entre aspas. Ela vai virar uma célula que não morre quando deveria. E aí esse rancho fica então para sempre pro HPV, para se espalhar em outros ranchos e usar todo o pessoal que trabalha no rancho, os animais e essa terra fértil para explorar as outras fazendas próximas. O gene E6, que codifica a proteína E7, a proteína E7 vai se ligar num fator de transcrição que a gente chama de RB. Quando o E7 se liga a RB vai se soltar de E2F e vai levar à progressão do ciclo celular. Tá. Então, o PRB tá ligado em E2F e o ciclo celular tá quietinho. Vem essa proteína do HPV, tira o RB e faz com que o ciclo celular da célula comece. Tá. Além disso, tem a outra oncoproteína E6, que enquanto rola isso do E7 estar se ligando no PRB e o ciclo celular da nossa célula está acontecendo, a E6 se liga a P53. Tá. P53, a gente que é da área, assim, ela é chamada de guardiã do genoma, porque ela é justamente uma proteína, um fator de transcrição que é capaz de identificar os danos do DNA. Faz sentido. Então, assim, a gente tem duas proteínas. Uma que tá se ligando à proteína, ela se liga a P53 e leva ela à degradação. Então, tem uma proteína do vírus que tá deixando a guardiã do genoma pra lá, levando ela ser jogada fora, e a outra que tá levando ao ciclo celular ser ativo. Tá. Então, é dessa forma que o HPV consegue ativar o ciclo celular e levar a divisão no material genético dele. Nossa, então além de, distrair o cachorro da casa, ele rouba a chave, entra no quadro de energia e faz a casa... Fica usando a casa. Usa a internet. Fica lá, levando o cachorro para passear. Né? Entendi. Então é isso que acontece. E aí você imagina isso por muitos meses, por muitos anos. O que pode acontecer é o que a gente chama de... Essas proteínas do HPV, elas podem se integrar no nosso genoma. Tá. Então vai ser o nosso próprio genoma que vai estar agora codificando e produzindo as proteínas E6 e E7. Então mesmo que talvez o vírus nem tenha lá, o nosso genoma agora pegou para ele esses genes. E aí agora é a gente que vai estar produzindo E6 e E7, que vai levar a degradação de P53 e a ativação do sistema do ciclo celular. Então é por isso que o HPV causa câncer. Nossa, mas... Pesou babado. Não. Então, além da, como eu disse, né, a infecção crônica, que é o caso da H. pylori. Agora, mudando para Helicobacter pylori, que é uma bactéria. Por que a H. pylori causa câncer? Aí não é por causa desse mecanismo. A H. pylori ela não entra dentro da célula, ela não precisa da nossa maquinaria celular. Só que ela vai ficar machucando. Calma, Gi. Antes da gente chegar nisso, tá tudo bem. Bom.
Vamos lá, a gente tem essa bactéria, qual que é o nome dela? H. pylori? H. pylori. Prazer, H. pylori. Mas aí, como que a gente contrai essa bactéria? É uma bactéria que ela tá só em alguns ambientes ou... Alimento contaminado. É uma bactéria do sistema gastrodigestivo, né? Que você acaba se contaminando com alimentos contaminados. Acho que é basicamente isso. Você não inala ela. Geralmente... Você não tá roendo unha e depois pegar o metrô, assim. Tipo, alimentos que foram mal higienizados, manipulados por pessoas que você não conhece, que podem estar contaminados. Então, por isso que quando você faz a compra das frutas e dos legumes... Por favor. Várias outras doenças, não só H. pylori. E não lave o frango, né? Não lave nenhuma carne. Eu acredito que não é pra lavar nenhuma carne. Mas no caso do HPV, que eu falei de alto risco, é por contato sexual, né? Apesar de eu ter falado que existem os outros tipos que tem na natureza, esses de alto risco são por contato sexual. E, como eu disse, não é só câncer de colo de útero, câncer de pênis, câncer anal, câncer de cabeça e pescoço. A gente usa esse termo genérico porque o câncer ele pode estar na bochecha, na língua, no assoalho da boca... Enfim, então todos eles são causados, quer dizer, eles podem ser causados por HPV, então é por isso que é tão importante usar preservativo e principalmente tomar a vacina. Ótimo. E aí, então, beleza, eu fui na feira, não lavei a maçã, comi, só tirei o adesivo, comi, e aí eu contraí a H. pylori. E aí? A gente engole, vamos lá, a gente engole a maçã, muito didático, a gente engole a maçã, e essa bactéria... Ela vai morar no seu estômago. Ela vai morar no seu estômago. Ela gosta, né? Ela consegue sobreviver ao ácido do seu estômago. Porque assim, é importante dizer que existem vírus e bactérias em todas as superfícies. Fazendo um parênteses, eu odeio. Tem uma pessoa na internet que eu odeio, porque ele passa o suave, aquele cotonetão, em todos os alimentos, e aí ele faz uma placa de Petri, que é uma placa de cultivo de bactéria. Sim. Gente, tem bactéria em todos os lugares. Sim. Todos os lugares. Não significa que essas bactérias são ruins. Nem todas as bactérias são ruins. É importante dizer isso, né? Dentro da gente tem milhões de bactérias também. Por que a gente tá falando isso? Porque essa bactéria... Porque a gente pode, por acaso, aquele alimento tá contaminado com uma bactéria que... O nosso ácido do estômago, com pH super ácido, né, baixo, consegue matar essa bactéria. Só que a H. pylori não. Ela consegue viver lá de boa, nada acontece com ela. E aí ela vive no seu estômago e é isso, né? Todas as vezes que a gente tem a presença de um agente que não era pra estar lá, causa uma infecção e aí ativa o sistema imune que vai causar a inflamação. Então você tem uma infecção e uma inflamação crônica, tipo da HPV, mas não aquele mesmo mecanismo, né, a inflamação. E aí... a inflamação crônica, né, ela pode causar câncer. Então, além de ter aquela bactéria que vai estar machucando o seu tecido ali devido à infecção, você vai estar recrutando o sistema imune, e aí o sistema imune, o sistema imune é engraçado, né? Eu gosto bastante do sistema imune, porque ao mesmo tempo que ele te salva, ele pode te matar. Sim. Então, existem algumas substâncias que são produzidas pelo sistema imune, tipo, vou falar um nome chique aqui, espécie reativa de oxigênio, que ela é importante... espécie reativa de oxigênio. Que elas são usadas para matar os agentes, mas elas também podem causar dano no nosso DNA. Nossa, que ótimo. Então, imagine, você tem a bactéria lá, você tem o sistema imune está tentando trabalhar e as substâncias que ele está produzindo está afetando as suas células. Sim. Então, é por isso que essa bactéria também pode causar o câncer. Nossa. E aí, a gente estava falando de vírus de bactéria, esses também entram em fatores ambientais. A gente está falando muito, na verdade, sobre câncer em humanos, Homo sapiens sapiens, mas existem câncer em outros animais? Nossa. Porque... Não, eu não sei. É que eu vi um vídeo essa semana sobre... Nossa, eu não sei sobre esse assunto. Mas é que por que baleia não tem câncer? E aí tem não é que não tem câncer, é que... Nossa, é toda uma história. Mas assim, existem animais que sim, isso não é exclusivo de ser humano, né? Ou nem de mamíferos. Boa pergunta. E aí, quando você vai pesquisar o câncer, você pesquisa... que nem quando você pesquisava os sapos, você tinha os sapos que eram coletados, aonde você arranja essas células cancerígenas ou esses tecidos para você pesquisar? Especificamente eu, e a maioria das pessoas do meu grupo, nós trabalhamos com o que a gente chama de modelo in vitro. Então, eu trabalho com linhagens tumorais celulares em placa de Petri, aquelas plaquinhas de que é um círculo, plástico, isso.
Mas existem diferentes formas de você conseguir essas células. Tem pessoas que trabalham com animais, então trabalham com, na verdade, camundongo e ratos, e aí elas induzem o câncer. Tem alguns animais que são modificados geneticamente, que você consegue induzir o câncer, ou elas inserem o tumor inicial ali, e aí elas trabalham com as células desse animal, então acaba eutanasiando o animal e retirando essas células e cultivando essas células. Tem pessoas que trabalham com células tumorais de pacientes, diretamente de pacientes. Então, existem alguns trabalhos, claro, com a aprovação do comitê de ética e dos pacientes. Quando o paciente vai fazer o tratamento, ele passa pela cirurgia, ou aquele órgão é retirado, ou aquele tumor é retirado, e aí uma parte desse tumor vai para pesquisa. Então, tem pessoas que pegam esses tecidos e estabelecem essas células. No meu caso, são linhagens comerciais. Então a gente consegue comprar, assim, não você vai entrar no Mercado Livre, células tumorais, não é isso. Menor preço, né? Não, e elas são caras, menina, nossa. Então são linhagens comerciais. Há muito tempo atrás, elas foram de um paciente, então a gente tem toda a ficha. Eu trabalho com câncer de próstata, né, então eu leio muito sobre homem caucasiano, 50 anos, nananana. Então tem todas as características do paciente, então essas células... Elas estiveram em algum momento em um paciente e elas foram doadas. E elas foram estabelecidas por essas empresas e essas empresas vendem. Então, tem linhagens não só tumorais, tem linhagens não tumorais também que a gente consegue comprar. Assim, eu falo a gente, a pesquisa. O laboratório, né? Que são vendidas para instituições de pesquisa. Mas é isso. Então, as minhas linhagens, elas são linhagens compradas. E aí, eu acho importante eu dar um gancho para uma outra questão, que é diferente você trabalhar com um animal que está com um tumor, você trabalhar com um paciente, um humano que está com câncer, e você trabalhar em cultura. Quais são as diferenças? O que a gente chama de câncer, é claro, tem aquelas células tumorais, que são aquelas que sofreram as mutações, aqueles genes que vão levar à divisão celular, aqueles genes que vão ficar silenciados ali, não vou conseguir fazer o reparo, que são os supressores de tumor, mas tem toda uma outra gama de células que fazem parte do câncer, e é por isso que a gente chama de microambiente tumoral. Nossa, microambiente. Chama microambiente tumoral, porque existem vários... Porque é um ecossistema, né? São interações de vários tipos celulares diferentes, todos ali trabalham coordenadamente para manter essa condição, né? Então, você tem que pensar que, se você pensa numa massa grande, como que o oxigênio chega naquelas células do meio? Como que chega glicose naquelas células do meio? Eu falei do sistema imune também, que o sistema imune, é claro, as células tumorais, elas podem expressar proteínas que vão levar o sistema imune a ficar inativo, mas também existem células do sistema imune que fazem parte do microambiente tumoral. Então, existem todo um outro conjunto de células, além dessas células que estão alteradas. Além do caranguejo, assim. Exatamente. O caranguejo é tudo. O caranguejo é o microambiente tumoral. Então vamos lá. Então, quando a gente pega o câncer em si, beleza, desde a da Grécia, hoje em dia, ele é um microambiente. A gente não pode considerar ele um organismo em si. Complexo, né? A vida, né, Giovana? Vírus são vivos, mortos. Não, eu acho que assim, ele é você, né? Entendi. Ele é e faz parte de você. Então, assim, as células do sistema imune que estão trabalhando em favor daquele tumor são células do seu sistema imune. Então, a gente tem os fibroblastos também, são fibroblastos que antes faziam parte do seu organismo, sabe? Então, assim... Não sei se é um ser, uma coisa à parte, porque isso era tudo que era você. Mas aí a gente vai na filosofia perguntar pra eles também, né? Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque quando eu tô trabalhando na minha placa de Petri, eu tô trabalhando com as células tumorais. Só com aquelas células que estão alteradas. Então, você vê, eu perco a interação dessas células com aquelas células do sistema imune, mesmo as que estão trabalhando pro tumor e as que não estão. Eu perco o contato dele com os fibroblastos, com as células... esqueci em português. Stem cancer cells. Esqueci. Enfim, eu perco essa interação porque eu tô trabalhando de fato só com as células tumorais. E, além disso, eu perco essa interação do microambiente tumoral com os outros sistemas. Então, assim, é muito diferente você estudar um animal, o tumor ali no animal, e você estudar na placa de Petri. Mas é tão importante quanto... Uma coisa que a gente faz lá no laboratório, a gente faz screening
de novas moléculas para o tratamento de câncer. Então a gente tem parceria com vários professores. O que é o screening? Screening, existem professores da área de química que eles trabalham com modelos in silico, que a gente chama, né? Que através do computador a gente consegue ver como essa molécula que foi extraída de uma planta, por exemplo, interage com o seu sistema. Vocês pegam a estrutura dessa molécula? Não, a gente pega a molécula. Quem pega a estrutura são os químicos. Ah, tá. Então, os químicos, eles fazem essa triagem de moléculas. E aí, as moléculas que eles veem que podem ter interações com essas vias de sinalização que são relacionadas com câncer, eles mandam pra gente e a gente testa essas moléculas, esses compostos ou essas moléculas isoladas nas nossas células para ver como aquelas células respondem a isso. Então eles te mandam uns tubos. Isso. Tá. Ou, por exemplo, a gente também faz reposicionamento de fármaco. O que é isso? E tem um remédio, assim, exemplo aleatório, um remédio para diabetes. É o que acontece hoje com o... pode falar as marcas aqui? Pode. É a liraglutida e a semaglutida, que são o Ozempic e essas coisas. É o que acontece. É um remédio para o tratamento de diabetes que as pessoas estão usando para tratar obesidade. Então, isso é um reposicionamento de fármaco. Então, o que a gente faz é pegar essas moléculas que tratam outras doenças já conhecidas e ver como que elas respondem no câncer. Então, é isso que a gente faz. A gente recebe o pozinho. Olha, eu já usei até minoxidil. Nossa! Minoxidil. Recebo lá o minoxidil e coloco no meio de cultura junto com a minha célula. Então, por que eu tô falando isso? Porque eu não posso pegar o minoxidil e encher um paciente com câncer e falar, vamos ver se vai dar certo. Claro. Ou encher um animal e falar, vamos ver se vai dar certo. Então, a gente precisa fazer essa triagem. Screening é uma triagem, né? A gente pega essas várias moléculas que a gente recebe, podem ser isolados de planta também. E a gente testa nessas células tumorais que a gente trabalha em cultura e a gente vê como que elas respondem. Às vezes causa morte devastadora e a gente precisa testar numa célula não tumoral, porque não adianta matar a célula tumoral e matar a não tumoral também, aí mata tudo, a pessoa não tem câncer, mas morreu, não tem câncer né? porque ela morreu, né? Então é isso que a gente faz e a gente só consegue... partir daí, a gente só consegue fazer isso em célula. A gente tem que partir desse começo da cultura in vitro para poder depois passar para um animal, que aí sim ele tá com todo o microambiente tumoral lá, as interações com o sistema dele, para aí sim a gente avaliar os efeitos. Então, assim, eu falei para você que a gente acaba perdendo essas características todas, essa complexidade do tumor, dos tumores, mas é super importante a gente também ter esses estudos em... Não, porque é isso, né? Querendo ou não, a gente falou mais sobre 2, 3 tipos de câncer específico, doenças, né? Específicas, assim. Mas quando a gente vai pegar, sei lá, o câncer de mama mesmo, ou os cânceres que afetam o cérebro. Aí eu tô dando muito na cara que eu não passei tão bem a anatomia, né? Tipo, quando a gente pega toda essa variedade, se a gente não testar em todo essa complexidade que é o corpo humano, então, em toda a complexidade que é a região que esse tumor tá, os tecidos com que ele tá sendo envolvido, se ele tá perto de um órgão grande, de um órgão que, nossa, é muito perigoso, não pode mexer. É muito complexo. É uma doença que é muito complexa justamente por conta disso, né? Eu tava até assim, às vezes tem umas perguntas bobas que a gente... É boba, mas a gente não para pra pensar assim, né? Por que o câncer mata? Vai, Giovana, vai! Assim, por que ter câncer faz mal? Não é porque é um monte de célula sua ali. Tudo bem, tá dividindo pra sempre. Porque vai começar a afetar as funções do órgão que ele faz parte. Então pense que se você tá com um câncer no fígado e aquela massa, tá crescendo ali, vai começar a afetar as funções do fígado. Exatamente. E afetar as funções do fígado vai começar a afetar no seu sistema. Então, assim, é por isso que é tão perigoso. É por isso que não dá pra deixar pra lá, não dá pra não tratar, não dá pra... Porque isso, ele vai te debilitando, porque os seus órgãos, eles vão se prejudicando por conta disso, não é? Imagine, você tá aqui trabalhando, aí senta um bebê no seu colo, daí daqui a pouco esse bebê é uma criança na sua frente, e aí depois é um adulto, e aí você não vai conseguir mais escrever mais, aquilo vai estar te atrapalhando. Não, e também faz sentido se você parar pra pensar o quanto as pessoas, elas vão ao médico porque estão com uma tosse, ou porque, nossa, minha garganta tá meio estranha, e aí você já identifica esse câncer, e uma galera que, não, mas garganta, tosse, eu vou tomar só um chá com mel, e quando você chega...
Já não tem o que fazer. Sim, e é boa, Isa. Ainda bem que você tocou nesse ponto. Muito obrigada. A gente ouve, né? Eu ouvi bastante. As pessoas dizem, né? Da minha família, amigos da minha avó, amigos da minha mãe, pessoas mais velhas, assim. Tem gente que não gosta nem de falar, e eu não quero nem falar essa palavra. Eu nem falo. Fulano tá com aquela doença ruim. Aquela coisa ruim. E aí, imagina a pessoa que ela tem esse diagnóstico, né? Quando ela descobre que ela tá com isso. Se ela fica, mas eu não quero saber. Eu não quero, toda vez vou no médico, faço exame, aquilo tá lá. Mas o lance do câncer é você descobrir no começo. Então, porque se você descobre no começo, vários tipos tumorais têm chance de cura. E aí se existe possibilidade de você cirurgicamente remover, você faz os tratamentos que são necessários, aquilo pode nunca mais voltar. Só que se você não vai ao médico, não faz check-up, não se cuida, tem até sintomas que você acha que é uma coisa, mas você não tem certeza. O câncer é o que eu disse, né, no começo. Ele é um monte de células se dividindo e que tem capacidade de invasão e migração. Então aquilo, quanto mais o tempo passa, mais... Como que eu posso explicar isso? Mais diferente do tecido original que ele se originou, ele vai ficando. E isso é muito perigoso. Porque ele consegue se adentrar à corrente sanguínea e ele consegue se estabelecer em outros lugares. E é o que a gente chama de metástase. Então, antes você tinha um câncer de mama e agora você tem um câncer na mama, nos linfonodos da axila, nos ovários. E aí é isso que é difícil. Porque quando ele perde essas características do tecido, ele era o tecido da mama ali. E agora ele já é uma coisa... O que ele é? Então, como que a gente trata? E também ele pode ser qualquer coisa daqui pra frente. Sim. Então, o mais perigoso do câncer é, claro, assim... Tem cânceres que são agressivos, que são muito debilitantes. Mas eu posso dizer, assim, que é a metástase. Porque quando um paciente está com metástase, é complicado, assim. Eu acho que o que mata do câncer é a metástase. Por isso que é muito importante você descobrir nos primeiros estágios, quando ele é só uma massinha localizada, porque você, é o que eu disse, remove, trata e acabou. Agora, quando você está com metástase, os tumores em diferentes locais podem responder de forma diferente ao tratamento. Então, na mama ele pode estacionar, mas no ovário ele pode continuar crescendo. E é isso que é muito complexo, é esse que é o problema. Então, assim, não dá para deixar de se cuidar, de sempre fazer check-up e se descobrir que tem alguma coisa, deixar pra lá, sabe? Porque ele não vai ficar pra lá, não é uma coisa que vai sumir, assim, é muito difícil. Não é só porque você não tá vendo, né, que ele não existe mais. Exatamente, é muito difícil, assim. Mas um clima. Eu vou aproveitar essa situação pra contar uma outra história pra vocês, dessa vez no Japão. Sim, no Japão, em Kyoto, em 1780. Imagina comigo o médico Campo, chamado Wada Tokako. Ele recebe em sua clínica um casal, com uma expressão muito, muito preocupada e com muita dor. Bom, a mulher tinha cerca de 40 anos e ela estava acompanhada pelo seu esposo. O mestre Yada, disse o homem. Ele se curvava respeitosamente e ele dizia para o médico: a minha esposa, ela tem um crescimento no abdômen, ele começou pequeno, mas agora tá estranho. O médico fez um gesto silencioso para que a mulher se deitasse na esteira de tatame. E ele, bem, diferente dos médicos chineses que os seus predecessores seguiam bastante, os médicos japoneses naquela época haviam desenvolvido as suas próprias técnicas, especialmente o diagnóstico abdominal, que era uma arte que era muito refinada e eles refinariam muito ainda, que os distinguia dos outros médicos. O Oda colocou a sua mão suavemente sobre o abdômen da paciente. E ele não procurava apenas sentir o tamanho ou a localização daquela massa. Ele buscava compreender o estado do Ki, que é a energia vital, da paciente, e como ele fluía ou onde estava sendo bloqueado. Seguindo os ensinamentos de Yoshimatsu Todo, aquele médico único assim, que rejeitou várias doutrinas abstratas da China, o Ada, ele acreditava que todo tratamento deveria atacar o veneno patogênico, o Doku, dentro do corpo. E esse veneno, ele era mais palpável, assim, através das mãos sobre o abdômen. E era isso que ele estava fazendo. Tem calor aqui, ele murmurou, pressionando delicadamente a área, assim, e disse: tem uma estagnação. O Ki do fígado está constrito. A paciente, ela confirmou.
que ela havia passado por grandes estresses nos últimos anos. Ela perdeu um filho, estava tendo dificuldades financeiras. E naquela sociedade do período Edo, que experimentava tanta prosperidade quanto as mudanças rápidas, o conceito de constrição, que era o Wutsu, ele se tornava essencial para compreender as doenças do espírito e do corpo. Ai, esse crescimento, disse o médico, é o que chamamos de shikori. É uma acumulação, uma massa. E não é apenas um tumor comum. Pela dureza e pelo calor, eu temo que seja algo mais sério. Ele não usou a palavra câncer, porque esse termo ocidental ele ainda não havia chegado no Japão, que ainda era um pouco isolado naquela época. Mas ele sabia, pela textura, temperatura e pelo ki perturbado, que aquilo era maligno. Mas eu posso ser tratada? Perguntou a paciente, né? O médico refletiu, porque durante o período Edo, era uma prática comum os médicos fazerem visitas domiciliares, assim, comprarem os medicamentos herbais, os farmacêuticos e armazenar eles em suas próprias prescrições, assim, com as suas próprias fórmulas, em armários com muitas gavetas. Bom, eu vou preparar uma fórmula para você, mas eu devo ser honesta, para massas como esta, especialmente quando já cresceram tanto, as nossas ervas, elas podem apenas aliviar o desconforto e talvez retardar o crescimento, mas eu não posso te prometer que você vai ser curada. Então, ele preparou uma combinação de ervas baseadas nos princípios do equilíbrio, então ingredientes para dispersar a estagnação, acalmar o fígado e drenar o calor tóxico. Bom, a fórmula incluía raízes, cascas e fungos secos, mas cada um cuidadosamente medido. Bom, você tem que tomar isso 2 vezes ao dia e volta aqui em uma lua cheia para que eu te examine novamente. A mulher partiu com um pacote de ervas e o médico sabia que havia pouco que ele pudesse fazer naquela época, porque a cirurgia era muito primitiva e embora alguns médicos estivessem começando a traduzir os textos holandeses sobre anatomia ocidental, a maioria dos tratamentos para massas internas ele permanecia limitado ainda. Mas o que o Ada não sabia era que não muito distante, ali naquela época, um jovem médico chamado Seisho Hanaoka, ele já estava nascendo. E em pouco mais de 2 décadas, esse homem, assim, extraordinário na medicina, ele ia realizar algo impossível. Combinando as ervas campo com técnicas cirúrgicas, o Hanaoka desenvolveria uma anestesia que permitiria, pela primeira vez na história do mundo, remover esses tumores terríveis sem dor. Mas por enquanto, em 1780, tudo que o Ada podia oferecer era compaixão, honestidade e o conhecimento de séculos sobre como equilibrar o corpo através das ervas. E às vezes, para alguns pacientes, isso era o suficiente para dar mais tempo, menos dor e dignidade em seus dias finais. Afinal, além de uma vida digna, todo ser humano merece uma morte digna. Então, agora que a gente entende como que a Giovana se tornou pesquisadora, o que é o câncer, vocês estão comigo? Como que você acaba com o câncer? Como que você mata ele? Porque, vamos lá, enquanto a Giovana bebe o suco de uva que eu comprei pra ela... Obrigada. A gente tem que pensar aqui. Beleza, quando a gente pensa em câncer, a gente conhece cirurgias que podem tirar essa massa, a gente tem a radiografia, a quimioterapia, e o que mais? E como que isso funciona? Vixe. Essa pergunta como é? Tudo depende, né? Tá, assim como na biologia, não todas as questões... Tudo depende. Depende do câncer, depende do estágio que ele tá, de quão avançado ele tá, depende do estado do paciente. Então, se ele tá saudável, se ele tá mais debilitado, se ele é mais novo, se ele é muito idoso. Então, o tratamento ele vai depender de várias questões. Então, assim, se possível, remover cirurgicamente. E aí... Só que às vezes ele tá num tecido que você... não consegue remover cirurgicamente. Sem tirar um monte de coisa no caminho. Exatamente. Então, assim... Aí depende também. Se for um tumor muito agressivo, o risco de você destruir um tecido saudável do paciente pode compensar o risco de você manter aquele tumor agressivo. Tipo, então, retirar a mama, por exemplo. Exatamente. Então, remover cirurgicamente. Se não tiver como remover, o que vai acontecer vão entrar ou químicos, ou que é a quimioterapia, ou a radioterapia, ou a imunoterapia, para fazer com que aquela massa se estabilize. Ela pare de crescer. E aí existe uma ampla gama de fármacos. Por exemplo, a radioterapia,
o intuito dela é destruir a radiação, ela vai... Gente, eu esqueci a palavra, é uma palavra que eu falo tanto, não é desestabilizar o genoma da célula tumoral. Por exemplo, você tá tomando radiação. Ok. E localizada. É muito localizada. A minha mãe teve câncer de mama no ano passado e ela fez radioterapia. Eu fui estudar um pouco sobre como funcionava a radioterapia. Então, ela é muito localizada. Só uma coisa, Gi, ela é uma seringa que injetam algo ou ela é... Não, é como se fosse uma máquina de raio-x. Tá. Sabe, raio-x? Você vai lá, você não sente o raio-x sendo tirado, né? Tipo, tá passando. Mas você tá sendo bombardeado por radiação. E você vê os técnicos atrás de uma super parede, tipo, tchau. Mas é importante dizer que tanto no raio-x quanto na ressonância magnética também... magnética existe. As doses de radiação são seguras. Não é que assim, nossa, Chernobyl... É porque o cara fica literalmente o tempo inteiro, o dia inteiro lá, imagina. Mas seguras pros pacientes, né? Sim. Pros técnicos também, né? Mas aí tem toda uma questão de insalubridade, trabalha pouco, porque eles têm uma exposição frequente, né? Então, a radioterapia, ela é pro paciente muito localizadamente na região do tumor. Então, a minha mãe, por exemplo, ela foi lá e ela fez uma simulação. Então, eles fizeram um mapa de onde ia... E isso você consegue tudo programar na máquina. Você consegue programar na máquina de radioterapia, porque a radiação vai ali só na região que você quer. Mas a sua mãe, ela fez isso pelo SUS ou particular? SUS. A minha mãe já teve câncer 2 vezes. 10 anos atrás ela teve no intestino e esse ano passado ela teve na mama. E tratamento 100% pelo SUS. Minha mãe precisou fazer cirurgias tanto no intestino quanto na mama de reconstrução, na mama de colocar silicone e tudo mais. Minha mãe não gastou R$1. Sempre viva o SUS, sempre pelo SUS. Então, no caso da radioterapia, é radiação. Então, por que radiação? Porque a radiação, ela vai destabilizar o genoma, né? Ela vai afetar o DNA, né? E aí, uma célula saudável consegue reparar esse dano. Então, uma célula saudável vai receber essa radiação e ela vai conseguir reparar. Como a célula tumoral tá com os sistemas de reparo muitas vezes silenciados, ela vai receber essa radiação e ela vai morrer. Que bom. Então, basicamente, o princípio da radioterapia é esse. No caso da imunoterapia, é você ensinar o seu sistema imune que aquele tumor não tinha que estar ali. Então, eu não entendo muito sobre a imunoterapia, mas, por exemplo, você pode... Existem aquelas terapias de CAR T-cell, que você altera os linfócitos do paciente, que são células do sistema imune, e faz os linfócitos do próprio paciente conseguirem reconhecer aquelas células, são células tumorais, e ativar o sistema imune para combater. Então, a imunoterapia é você ensinar o sistema imune a combater o câncer. O cachorro, que aquele fala, cara meu que tá filho, na casa, você não tá vendo aqui que tem... Deus, não é porque ele bota a ração pra você comer que tá tudo bem, exatamente. E no caso da quimioterapia, que são os fármacos, aí a quimioterapia, ela pode ser oral, então isso é uma coisa que eu não sabia também. Tem pacientes que fazem quimioterapia oral, a pessoa toma comprimido em casa. A quimioterapia não necessariamente é só venosa, pode ser venosa também. E aí, existe uma ampla gama de medicamentos que vão agir de diferentes formas para poder fazer com que aquela célula pare o ciclo ou com que leve aquela célula à morte. Aí existem muitos fármacos, muitas moléculas diferentes. Nossa, então, pra gente acabar com o câncer, a gente, além de entender qual câncer essa pessoa tem que entender como que essa pessoa está funcionando. E aí, acho que vira um papo muito biologia, né? Mas em que situação que essa pessoa tá, os tecidos dela estão, em que idade que ela tá, porque eu fico imaginando assim também, beleza, eu tenho câncer de colo de útero, mas eu quero ter filhos e eu não quero remover. E aí isso tudo implica, porque querendo ou não, é uma vida, e aí tem que fazer toda essa logística de entender, pra entender qual é o caminho mais fácil. Sim, e além de tudo isso, né, que a gente falou, que você falou, seria muito importante a gente saber quais são as mutações que aquele tumor tem. Porque aí a gente consegue dar um tratamento mais específico para aquele paciente. E a gente sabe essas mutações porque a gente pega o tecido saudável da pessoa e compara, ou como? Não, é porque as mutações, por exemplo, existe uma família de oncogenes, né, que são genes relacionados à divisão celular, chamado RAS, família RAS. Então, os tumores comumente tem RAS mutado, BRAF também mutado. Então, assim, a gente conhece a sequência, né? As letrinhas do DNA que correspondem a esse gene. Então, sei lá, A, T, C, G, G, G. Se você pega
faz uma biópsia e sequencia e você vê que é A, T, C, TC, tem uma mutação ali, entendeu? Entendi. Então você não precisa comparar com o paciente porque a gente é conhecido O genoma. quais são a sequência das proteínas, enfim, o genoma, né? Então não precisa comparar com o tecido saudável, né? Você consegue ver as mutações. E aí é isso. E aí as mutações são infinitas, não só de uma base, mas pode ter deleção de uma parte do gene, pode ter inserção. Deleção? Deleção é quando... Literalmente deleção. Literalmente deletar, excluir. Tá bom. Às vezes durante ali a divisão celular, que nem eu falei, né? A, T, C, G, 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 C, C. Aí virou só um A, T, C, G, C. Ele perdeu 3. Quando perde mais de um par de base, a gente chama de deleção. Bom, Giovana, muito obrigada. Acabou. Tchau. Eu não sei nem como se encerra isso, mas... Amiga, eu te amei pro primeiro episódio porque eu te amo e você é incrível. Te ouvi falar nos prazeres da minha vida. Muito obrigada, sério mesmo. Agora, tá. Eu vou te ajudar. Tem alguma coisa que você gostaria de falar pras pessoas? Uma curiosidade ou algo assim... Nossa, isso aqui eu não vejo muito a galera falando sobre, ou o público leigo não sabe, mas quando a gente aprende isso é muito legal. Liberte seu coração. Meu Deus do céu, me dá 10 segundos pra pensar. Não, vamos tomar o nosso suco de uva. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar estudar, né, o câncer, as pessoas que não eram da minha área, né, não queriam me ouvir falar sobre, né, porque é aquilo que eu falei um pouco antes. As pessoas, eu acho que elas ainda têm muito medo do câncer e elas têm muito medo de saber sobre o câncer, assim. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria muito de falar para as pessoas, que é claro que a gente não pode tirar a gravidade que tem a doença, é uma doença importante, mas a gente tem que parar de ter medo, sabe? A gente tem que buscar saber, quando você recebe um diagnóstico desse, buscar entender, buscar saber o que é isso, e ver que ter câncer não é uma sentença de morte. Muitas vezes não é uma sentença de morte. E eu acho que é isso, que as pessoas elas têm que parar de ter medo e buscar entender o que é, saber mais sobre. E eu acho que é isso. É essa palavra que eu levo, assim, pras pessoas, que não precisa ter medo. Se você tiver, vai com medo mesmo assim. Sim, tá tudo bem. sim, vai tratar e vai ficar tudo bem, sabe? Pode ficar tudo bem. Giovana, tem alguém que você quer agradecer? Eita! Ou alguém... Não, calma, meu Deus do céu. Não, queria muito te agradecer, Isa. Obrigada pelo convite. Estamos tocando nossas mãos. Eu gosto muito de falar. E eu gosto muito eu gosto muito de falar sobre... Eu acho que não sou eu, né? Todos os pesquisadores gostam muito de falar sobre as pesquisas que desenvolvem. Mas eu acho que é um assunto muito importante. Eu fico muito feliz, então obrigado, Isa. E é isso. Eu queria agradecer a todo mundo que trabalha comigo também. Não consigo, senão vou acabar esquecendo alguém de agradecer nominalmente. Mas é isso. Obrigado, gente, pela parceria no dia a dia. E é isso. Obrigado, Isa. Imagina, beijo, dona Fátima. Que tá aqui Beijo, com a mãe. gente. Obrigada. Eu realmente espero que você tenha gostado desse episódio. Foi um trabalhão pra fazer, assim. Eu e a Giovana, nós somos amigas há muito tempo, mas foi um trabalhão pra gente se encontrar, pra eu pesquisar, entender como eu queria comunicar o câncer pra vocês, assim como pesquisar todas essas histórias e editar, pelo amor de Deus, que eu tô aprendendo a fazer isso. Eu espero que você tenha gostado. E tem uma coisa, se você gostou do tema ou não, se você... Bex, eu acho que você falou isso errado, ou eu tenho algo a complementar aqui, ou eu já li isso aqui sobre o câncer, eu já vi isso na mitologia sobre o câncer, não, simplesmente eu acho um tema bom você comentar no podcast, e isso, pode mandar mensagem no Insta. O nosso Insta é @dna.curiosidade, eu disse nosso, mas sou só eu, e tá tudo bem. Fique atento pro próximo episódio, logo eu vou decidir o que é, e, bom, até mais!